Da aula Artigos de Biodiversidade, Características, Certificação e Emissão. Um ativo de biodiversidade, como todo e qualquer produto financeiro, é um título negociável de forma interbancária que pode ser transacionado sem fronteiras. Ele representa tudo de material que existe dentro de uma determinada empresa ou propriedade disponível para negociação em contratos futuros. A reunião de ativos de biodiversidade em títulos transacionáveis se tornam green bonds. Esses green bonds servem de lastro para tomada de capital junto a investidores e instituições financeiras. E são compostos apenas por créditos de carbono? Não. Os green bonds não são compostos exclusivamente de créditos de carbono. Eles representam toda a produção existente, todos os serviços verdes prestados e tudo que é feito em prol de mitigação da emissão dos gases de efeito estufa. Para aprender a diferenciá-los, vamos entender a sua caracterização e seus componentes necessários de estruturação. Todo título financeiro precisa de credibilidade no mercado. Essa credibilidade se dá por seguir princípios. No caso dos Green Bonds, o segmento é o mesmo. Você tem que seguir o Green Bond Principles. Com base nesses princípios pré-definidos desde 2014, nós conseguimos estruturar um produto que é aceito no mercado. E sempre será sustentabilidade, com quatro regras bem claras: uso dos recursos, processo para avaliação e seleção dos projetos, gestão dos recursos e reporte constante via MRV. Quando falamos em ESG, nós temos os Social Bond Principles. Aí vem a pergunta, mas eu consigo gerar títulos com base nas minhas ações sociais? Sim, é possível gerar para você comercializar esse produto para empresas que não conseguem atingir esse fator social dentro do ESG. Dentro do seu inventário, quando você destaca princípios sociais, você tem a possibilidade de geração desse tipo de instrumento. Para empreendimentos que geram capital direto, que são aqueles empreendimentos que têm produção, que têm produtos, que têm serviços, que geram bondes sobre esses resultados, onde o investidor se torna parte das ações ou compra debêntures da empresa, é extremamente necessário seguir com as regras estipuladas, senão a empresa está sujeita a penalidades de acordo com o contrato de comercialização desses bondes ligados à sustentabilidade.
estrutura emissora desses bonds, ou seja, você tem uma base onde você gera os bonds, uma base física, e você vai precisar de uma estrutura emissora para a comercialização desses bonds. Internacionalmente, você parte da ICMA, o ICMA, que é uma instituição que foca na associação desses agentes. Então é muito importante você entender se o teu agente de emissão está ligado a essa associação ou algum outro banco ou instituição ligada a esse MBA. Como o nosso país é signatário de toda a legislação internacional referente à parte ambiental, nas COPs e MOPs dentro da ONU e da UNFCCC, o Banco Central não ficaria de fora. Então, ele adotou todos os princípios financeiros ligados à sustentabilidade e já os implementou, que permite, depois de uma auditagem muito bem feita, e a confirmação de uma terceira parte, a emissão de títulos verdes. Hoje, nós temos a FEBRABAN e o Conselho Monetário Nacional também acima entre essas instituições. Você tem o Conselho Monetário Nacional controlando tudo. E temos a FEBRABAN, que é a Associação dos Bancos aqui, a Federação Brasileira de Bancos. Então, ela tem os termos bancários definidos por meio de uma taxonomia verde com base nos quinais das empresas. Então, as decisões que eles tomam, ou todos os créditos que estão disponíveis no mercado regulado ou no mercado de investimento aberto, passam por essa taxonomia verde e por esses processos de autorização. Tanto o Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central, junto com a FEBRABAN, junto com a Comissão de Valores Imobiliários, eles estabelecem quais são as atividades econômicas elegíveis para se enquadrarem dentro dessa taxonomia própria, que é utilizada no mercado, no mundo todo, e por meio dela ter a possibilidade da emissão dos ativos de biodiversidade. E apresentamos os 7 setores que o Brasil definiu dentro dessa taxonomia verde e apresentamos setores correlatos na União Europeia, na Colômbia, no México, em todos os lugares do mundo que estão dentro da assinatura dos tratados internacionais do clima. Eles basicamente já definiram as suas taxonomias e quais são os setores que são atingidos. No Brasil são 7, nós vamos falar sobre esses setores agora. Quando falamos em certificação, nós falamos também nas etapas de asseguração, que são as terceiras partes. Então, você tem que ter uma terceira parte, um acreditador, um auditor independente que faça a tua certificação. Lógico que você vai cuidar de todos os processos e, ao final, você vai submeter essa terceira parte para que, quando você entrega à corretora, ela tenha total certeza, de forma inquestionável e pública, de que o título pode ser emitido e está apoiado sobre uma estrutura real e verdadeira. Uma das iniciativas internacionais mais conhecidas, que é a Climate Bonds, ela define os green bonds como instrumentos de dívidas aplicados para financiar projetos, ativos, atividades que apoiam a adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Onde nós chegamos com isso? Nós chegamos no seguinte ponto.
Quando você emite um green bond, quando você emite um título verde, você tem um instrumento para emprestar, para tomar dívida. Então, a capacidade de fazer esse inventário, a capacidade de uma terceira parte confirmar o objetivo final de todas essas ações é a tomada de dívida no mercado. E apresentamos os tipos de títulos verdes que nós temos no mercado que são atrelados ao rendimento da renda fixa. Então, nós temos debêntures, debêntures incentivadas de infraestrutura, letras financeiras, certificados de recebíveis do agronegócio, que é o CRA, nós temos o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, cotas de fundo de investimentos em direitos creditórios, que são os FDICs, e a cédula do produtor rural verde, que é a CPR verde. Outros títulos já surgiram e vão surgir ao longo desses próximos anos. Nós temos que ficar bem atentos a esses novos títulos e à sua legislação. Os governos são as instituições que têm maior infraestrutura para lançamento de títulos. Não são os maiores. Quando vocês observam dentro do manual, vocês veem que a iniciativa privada é superior à questão governamental, mas o governo saiu na frente nesse lançamento de títulos soberanos, consegue fazer grandes captações, mas a iniciativa privada sempre está na frente. É um grande negócio para a iniciativa privada. E nós apresentamos as categorias podem ser validadas como green bonds. Então, você pode emitir títulos para energia renovável, prevenção e controle de poluição, gestão sustentável dos recursos naturais, conservação da biodiversidade, gestão sustentável dos recursos hídricos e adaptação às mudanças climáticas. Tudo, absolutamente tudo que estiver relacionado ao meio ambiente e clima, desde que inventariado, auditado e certificado, você pode fazer a emissão dos títulos verdes para a tomada de dívida. E vem a chave da vantagem dos green bonds. Quando nós falamos que a economia verde é uma economia de transição que vai substituir a economia atual, nenhum fator econômico, nenhuma estrutura econômica sobrevive sem garantias reais. Então, os títulos em si, eles têm garantias sobre as terras, sobre as ações das empresas, as ações comerciais da empresa, sobre a produção dessa empresa, sobre contratos e créditos. Então, essas empresas, elas geram, quando bem inventariadas, de produtos a serviços que têm um alto valor e que vão servir de lastro dentro dessa nova economia verde. Indiscutivelmente, as soluções baseadas na natureza são o melhor caminho. Não existe um caminho melhor. Ela vai apresentar várias oportunidades para que você consiga gerar bondes, títulos apoiados em contratos futuros. Então, se você tem uma infraestrutura que gera uma commodity, que gera um serviço constante, baseado na natureza, você indiscutivelmente, dentro de um inventário muito bem feito, você vai conseguir fazer a emissão de título de longo prazo. Se soluções baseadas na natureza são a chave, a terra é a base de tudo. Então, a terra, como garantia, desde que de forma sustentável, em áreas sustentáveis, e aí nós não estamos falando só de floresta, nós falamos de uma empresa muito bem localizada em área urbana, nós falamos de produção, nós falamos de propriedades rurais em áreas sustentáveis, tem a possibilidade real de geração de títulos. Produção
sempre foi garantia dentro de contratos. Porém, com as barreiras ambientais, a exemplo do CBAM na Europa, mas existem barreiras ambientais em todos os países hoje em dia, você não consegue entregar a tua produção por um preço competitivo, ou bioprodutos, ou produtos naturais, ou produtos industrializados, sem uma certificação. Ou seja, certificar é o suficiente? Não. Você certifica e você emite títulos. E esses títulos garantem que a tua produção futura seja financiada. Esse aqui é o caminho. O mercado financeiro ele não carrega peso. Ele quer documentos muito bem estruturados e esses documentos, na sua maioria, são contratos. Contratos de commodities, principalmente os contratos de longo termo, que são aqueles contratos que você fecha a partir de 5 anos para fornecimento de um dado produto ou longo termo de fornecimento para uma determinada região, facilitam essa certificação e essa emissão. E não falamos só de bioprodutos, nós falamos também de produtos agrícolas, tá? Desde que com as respectivas certificações. Um modelo de documentação muito procurado dentro do mercado, que é o ápice de todo o trabalho, são as CPRs. Então, a CPR em si, ela já é a ponta final de todo o serviço. E é o que o mercado quer e é com o que o mercado trabalha e trabalha muito rapidamente na compra e venda e na troca dessas CPRs. Então, estar atento, ter um bom parceiro na questão de corretagem, quando a gente fala em corretoras de mercado, de câmbio de capitais, é a chave. Outro setor em alta são as indústrias verdes. A maioria das indústrias ela está passando por transformações. E a grande maioria dessas indústrias, elas são otimizadas. As indústrias verdes são otimizadas, são novas. Então existe uma gama muito grande de investimentos para esse setor, investimentos privados e governamentais, que exigem apenas esses ativos certificados como garantia. Isso facilita a vida de todas as partes, né, em se tornar proprietário, em se tornar parceiro comercial dentro dessas infraestruturas verdes. Mais uma vez agradecemos o tempo de vocês por assistirem aqui esse taser, é parte da aula do curso de certificação de ativos de biodiversidade. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Maiores informações, entrem em contato conosco para conhecer as nossas plataformas de ensino, de financiamento, de certificação. Muito obrigado mais uma vez.